E aí galera, na aula de hoje vamos fazer algumas questões sobre cinemática vetorial. A primeira questãozinha aí que está disponível no site fisicacomramon.com.br. Você pode encontrar o link aí na descrição. Primeira questão diz assim: existem cidades no mundo cujo traçado visto de cima assemelha-se a um tabuleiro de xadrez. Considere um ciclista trafegando por uma dessas cidades, percorrendo inicialmente 2 km no sentido leste, seguindo por mais 3 km no sentido norte, e a seguir ele passa a se mover no sentido leste, percorrendo novamente 1 km, e finalizando com mais 3 km no sentido norte. Todo esse percurso é realizado em um tempo de 18 minutos. Então vamos logo pegar esse tempo aqui, ó. 18 ΔT igual a 18 minutos. 18 minutos. É o meu ΔT, que eu risquei aqui sem querer, foi mal. 18 minutos. Esse tempo de 18 minutos é o tempo total desse percurso. A relação percentual entre o módulo da velocidade vetorial média, então ele quer a relação do módulo da velocidade vetorial média pela velocidade média desenvolvida pelo ciclista e a respectiva velocidade escalar média. Então vou representar isso aqui sem um vetorzinho em cima, né? Sem a característica vetorial, é isso aqui que ele quer. Pode ter sido próximo de quanto? Pessoal, o que é que nós vamos fazer aí? Nós vamos ver a questão vetorial e vamos ver a questão escalar. Então vamos lá de novo para o movimento que ele descreve, para o movimento descrito pelo ciclista. Olha, o que é que ele está dizendo na questão? Primeiro, como ele está dando norte, sul, leste, oeste, vamos estabelecer o nosso referencial, né? Vou colocar aqui norte, para cá sul, leste, oeste. Pronto. Isso aqui vai ser o nosso referencial. Vamos lá. Primeiro, percorrendo uma distância inicial no sentido leste, 2 km no sentido leste. Então, o que nós vamos ter aqui é o seguinte. Primeiro, ele veio 2 km no sentido leste. Então, tem um vetor de 2 km aqui no sentido leste. Depois, ele passa a se mover por mais 3 km no sentido norte. Norte, ele vai andar 3 km no sentido norte. 3 km no sentido norte. A seguir, passa a se mover no sentido leste novamente, percorrendo mais 1 km. Então, de novo aqui no sentido leste, por mais 1 km. 1 km. E por fim, 3 km no sentido norte, mais 3 km no sentido norte. Você pode observar que o que ele fez foi isso aqui, ó. 2 km, depois para cima 3 km, depois para o lado 1 km e encerrou assim, ó. Mais 3 km para cima. Beleza? Ele fez esse percursozinho aí. Agora, nós vamos ter que achar tanto a velocidade média quanto a velocidade vetorial, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos para a velocidade escalar média. Apesar de não existir isso de velocidade escalar e velocidade vetorial, o que ele está querendo aqui é que você calcule uma velocidade média, desconsiderando direção e sentido. Então, o que é que você vai pegar? O espaço percorrido, né? Não é nem o deslocamento, é o espaço total percorrido, que dá o quê? 2 mais 3, 5, 6, né? 5 mais 1, 6, mais 3, 9. Então, o espaço total percorrido foi 9 quilômetros. Em quanto tempo? 18 minutos.
Aqui é a minha velocidade média, escalar média, né? Não vou nem colocar agora a resposta disso aqui, porque vai dar para simplificar. Então, vamos lá para a velocidade vetorial. A velocidade vetorial, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar todos os vetores que estão aplicados na mesma direção e sentido, e depois eu vou somar isso. Olha, eu tenho aqui 2 vetores que estão apontados para o leste, que é o de 2 e de 1 km. Então eu vou somá-los, né? Vetores com a mesma direção e sentido, basta somar. 2 mais 1, 3. Então, na verdade, o que eu tenho é isso aqui, ó. 3 km para o leste, certo? E para cima, vertical, para cima aí no caso apontando para o norte, eu tenho 3 e 3. Então 3 mais 3, 6. 6 para o norte. Aqui não está bem na escala, mas tudo bem. Vetores perpendiculares. Como é que você estabelece o vetor soma? Vetor que parte da origem livre e chega na extremidade livre. Esse aqui é o meu vetor soma, que vai ser a minha velocidade vetorial. Galera, vetores perpendiculares, como é que você estabelece isso? Teorema de Pitágoras. Ó. V² é igual a catetos, soma dos catetos ao quadrado. Então, 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, V² vai ser 9 mais 36. V² igual a 9 mais 36 dá 45. Se eu tirar a raiz dos dois lados aqui, ó, minha velocidade vetorial vai ser de quanto? Raiz de 45 é aproximadamente 6,7. 6,7. Vou colocar aqui até de outra cor. Quilômetros. O que ele quer? O que ele quer? 6,7 quilômetros. O que ele quer é que você estabeleça aí qual é a relação entre a velocidade, o módulo da velocidade vetorial, que foi o que eu acabei de descobrir, né, o módulo dessa velocidade vetorial, e a velocidade média. Ou seja, a divisão entre os dois. Eu vou fazer ela aqui, tá? V sobre Vm, o módulo de Vm. Galera, divisão de fração. A primeira aqui, velocidade escalar, vai ser... Aqui não é nem a velocidade, né? Na verdade, aqui é o meu deslocamento, ΔS, perdão, ΔS. Aqui é o meu ΔS. Então vai ser o ΔS, que é 6,7, dividido pelo tempo, que é 18, dividido por 9 sobre 17. Ou melhor, 9 sobre 18, que é o meu tempo. Divisão de fração, conservar a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Você vai poder simplificar aí esse 18 aqui com esse 18. Vai ficar o quê? 6,7 dividido por 9. 6,7 dividido por 9. Então, 6,7 dividido por 9. Que dá aproximadamente 0,74. 0,74. Como ele quer o percentual, basta multiplicar por 100. Que aí eu vou obter 74%. Que é a resposta que nós estamos buscando. No caso aí, letra D. Tudo bem? Letra D. Beleza? Então, trabalhar com vetores não é tão complicado. É só você ir fazendo passo a passo, escolhendo aí corretamente seus referenciais. Belezinha? Então está aí a primeira questão do nosso exercício. A questão 2. A questão 2 é bem simples, né? A questão 2 é bem simples, mas caiu numa universidade aí, na prova de uma universidade bem conceituada, que é a Universidade Estadual do Ceará. Questão 2 fala só o seguinte: as grandezas físicas escalares são expressas apenas pelo seu valor numérico e unidade de medida. As grandezas físicas vetoriais, além do valor numérico e unidade de medida, para serem expressas, necessitam de direção e sentido. Com base nisso, assinale a opção que corresponde a uma grandeza física de natureza vetorial. Pessoal, é só fazer aquela pergunta para a grandeza. Para que lado? Né? Falei até na aula. Se a pergunta
fizer sentido, é uma grandeza vetorial. Se não fizer sentido, grandeza escalar. Aqui nós temos como opções massa, energia, temperatura e força. Se eu perguntar para a massa, a massa de um objeto é 2 kg, eu pergunto para que lado? Não faz sentido nenhum. Você não diz 2 kg para a esquerda ou 2 kg para a direita. Bem como a energia, eu gastei 400 calorias durante o meu exercício. Aí você pergunta, e essas calorias você gastou de que lado? Do lado esquerdo ou do lado direito? Não faz sentido. Tá? A temperatura. Hoje a temperatura na nossa cidade é 30 graus Celsius. Aí você pergunta, para a esquerda ou para a direita do centro? Não faz sentido. Então isso é grandeza escalar. Grandeza vetorial faz todo sentido a pergunta. Por exemplo, a força. Eu apliquei uma força de 20 newtons sobre uma mesa. Aí você pode perguntar, para cima ou para baixo? Para a esquerda ou para a direita? Faz todo sentido. Então isso é uma grandeza vetorial. No caso aqui, das alternativas que nós temos, a correta é a letra D. Força é uma grandeza vetorial. Tudo bem? Continuando. Questão 3. Vamos para a questão de número 3. Questão 3. Considere o triângulo retângulo abaixo, traçado a partir de uma soma de vetores entre os segmentos AB e AC. Então ele somou esse triângulo que ele está mostrando aí, ó, é a soma do segmento dos vetores. Ele nem coloca como vetor aqui, né? Mas coloca AB mais AC. Somando esses dois segmentos, você vai ter um vetor resultante, que é origem livre com extremidade livre. No caso aqui ele não estabelece onde é a origem, onde é extremidade, tá? Então no caso aqui, ó, se eu somar o segmento AB mais o segmento, no caso não soma vetorial, ele fala na questão, né? Mas o vetor AC, o resultado dessa soma é o vetor BC. Beleza? Pronto. Foi isso que ele disse na questão. Os valores dos vetores, como sendo, os valores são A minúsculo, B minúsculo, né? No caso aqui, B ele coloca aqui, C ele coloca aqui e A ele coloca aqui. Meu triângulo retângulo. Veja que ele faz uma confusãozinha aí entre os segmentos e os lados, que é para tentar lhe confundir. São A, B, C. Qual o valor de A? Ele quer que você estabeleça o valor de A. Se sabemos que C vale 5, o módulo é 5, e B vale 4. Tá? E B vale 4. Ora, de novo, teorema de Pitágoras. Isso aqui é a nossa hipotenusa, cateto, cateto. Aqui no caso, o ângulo está aqui, ó, cateto oposto, cateto adjacente. Então, a hipotenusa é o que eu quero descobrir. Então, A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Só isso. A ao quadrado. B, 4 ao quadrado mais C, 5 ao quadrado. Logo, A ao quadrado vai ser 16 mais 25. A ao quadrado vai ser igual a 16 mais 25, né? Ele fala aí, depois de elevar ao quadrado, basta somar, né? 16 mais 25 dá 41. 41. O que é que eu vou precisar fazer? Calcular a raiz quadrada. Se você calcular a raiz quadrada aproximada aí, ó, A vai ser o quê? A raiz quadrada de 41. Se você fizer isso, dá aproximadamente 6,4. 6,4. Então, A vale 6,4. Vamos ver aqui. A resposta correta, letra C. Exatamente, aparece aí a letra C, 6,4. Beleza? Então, como você viu, é só ter atenção, fazer o passo a passo. Vetores perpendiculares, você aplica o teorema de Pitágoras. Vetores com mesma direção e mesmo sentido, você soma. Mesma direção, sentidos opostos, você subtrai. Continuando. Essa questão 4 é uma questão de um vestibular, acho que Universidade Federal do Amazonas, uma coisa assim, mas que ela foi anulada, né?
porque não tinha alternativa correta. Mas como é uma questão boa, eu adaptei aqui o gabarito. Beleza? Então vamos lá. A questão 4 diz assim. Em outubro de 2018, na Indonésia, ocorreu um terrível acidente aéreo com um Boeing 737 MAX 8 da empresa Lion Air, matando mais de 180 pessoas. O avião decolou do aeroporto com um ângulo de 20 graus na direção leste-oeste. De novo, vamos estabelecer aqui nossa rosa dos ventos. Norte, sul, leste, oeste. Então ele diz aí que ele decolou na direção leste-oeste. Então ele estava indo para cá. Aqui tá, vou desenhar a pista do aeroporto, beleza? Ele decolou na direção leste-oeste com um ângulo de 20 graus. Então ele fez isso, ó. Com um ângulo de 20 graus. Por quantos quilômetros? Vou representar aqui em cima do vetor mesmo. Distância de 2 quilômetros. Beleza? Depois, em seguida do deslocamento, ele se deslocou para o norte por uma distância de 15 quilômetros, antes de perder o controle e o contato com a torre de comando. No caso, ele andou aí mais 15 quilômetros, não é isso? 15 quilômetros para o norte. Então tá aí a importância da rosa dos ventos para você poder se orientar, tá? 15 quilômetros para o norte. Ele dá o seno de 20 como sendo 0,34. Dá o cosseno de 20 graus como sendo 0,94. Beleza? Nessa situação, a alternativa que dá, respectivamente, os módulos dos vetores de deslocamento resultante nas direções horizontal e vertical. Então ele quer o deslocamento na direção horizontal, botar DH horizontal, e na direção vertical, respectivamente. Beleza? Vamos lá. Qual o problema aqui da questão? O problema é essa primeira parte aqui, ó, que tem angulação. Esse primeiro deslocamento de 2 km. Aí, como eu tenho uma angulação em relação ao meu eixo ordenado, que seria o leste-oeste, que seria isso aqui, ó, tá? A pista do aeroporto, então eu tenho que decompor isso para saber quanto vai na horizontal, quanto vai na vertical. Lembra, para decompor, o que é que você faz? Você vai lá na extremidade do vetor que você quer decompor, traça uma reta até atingir a horizontal. A mesma coisa você faz traçando uma reta até atingir o eixo vertical, que eu vou traçar ele aqui, ó, até atingir o eixo vertical. Bom, o vetor que vai desse ponto até onde você demarcou é a componente vertical, que eu vou chamar aqui de DDV, componente vertical. E o que vai do ponto da origem até o ponto que você demarcou no eixo X é a minha componente horizontal. Beleza? Como é que você faz para decompor um vetor? Ou você multiplica o vetor pelo seno, ou você multiplica o vetor pelo cosseno. Então, se eu quero descobrir essa direção horizontal, né? Ele quer primeiro a horizontal, vamos fazer primeiro a horizontal aqui. Se ele quer a direção horizontal, é a componente horizontal do vetor 2. Isso aqui, ó, essa componente está próxima ao ângulo, então é o cateto adjacente. Logo você usa o cosseno. Cosseno de 20 graus é o cateto adjacente, DH, sobre a hipotenusa do nosso triângulozinho aqui, ó. Tá vendo o triângulo? Que é 2. Vou colocar aqui 2. O cosseno ele deu na questão, 0,94. Então, essa direção horizontal vai ser 2 vezes o cosseno de 20, que é 0,94. Se você multiplicar aí, 2 vezes 0,94 vai dar 1,88. Então a direção horizontal é igual a 1,88 km. Então ele se deslocou na horizontal por essa distânciazinha aí, ó.
Beleza? Já a parte vertical, eu vou ter que achar o DV. Como eu tenho 2 deslocamentos verticais, eu vou achar esse DV e vou somar com os 15 quilômetros que ele se deslocou para o norte. Então vamos achar aí o DV, deslocamento vertical. DV. Eu não sei quanto é, mas eu sei que é o cateto oposto. O DV está bem aqui, ó. Beleza? Cateto oposto sobre hipotenusa é o seno. Seno de 20 graus. Cateto oposto, DV, sobre a hipotenusa, que é 2. Logo, DV vai ser igual a 2 que multiplica 0,34. Então, DV vai ser igual a 0,68. Eu achei aqui DV, né? No caso, isso aqui está em quilômetros. Só que na vertical, além disso, eu ainda tenho lá os 15 quilômetros que ele se deslocou para o norte. Então, a resultante na vertical vai ser 15 mais 0,68. Logo, a resultante na vertical vai ser 15,68 quilômetros. Beleza? Então, se você for olhar lá nas alternativas, dá 1,88 quilômetros na horizontal e 15,64 quilômetros na vertical. Na verdade, 15,68 quilômetros na vertical. Não é isso? Resposta correta, letra D. Letra D. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero ter ajudado. Aí, na lista de exercícios, ainda tem mais 6 questões. Tentem fazer, tá certo? Qualquer dúvida, manda aí nos comentários que a gente sana. Deixa o like, compartilha com a galera. Dá o feedback aí se você gostou desse tipo de vídeo aí. E um abraço. Até a próxima.